Neste novo episódio das Conversas sobre Aves, vou continuar a relatar o meu périplo pela Europa no verão de 1990 e depois de alguns dias na Grécia, que já foram descritos nas conversas anteriores, eu passei da Grécia para a Turquia e fui de comboio até Istambul. E eu já tinha lido no meu guia de campo que em Istambul era possível ver a Rola do Senegal, que aliás, nessa época, de acordo com o guia, era o único sítio da Europa onde havia rolas do Senegal, era em Istambul. E quando eu cheguei a Istambul, não demorou muito até ver lá uma rola do Senegal pousada lá salvo erro, num ferro por baixo de uma varanda lá numa avenida qualquer. E foi assim que eu adicionei mais uma espécie à minha lista, que vai já com 274. Mas isto é só um pequeno introito, porque quem vai aqui fazer as perguntas não sou eu, é o meu amigo José Sousa, que já está aqui comigo. Olá. Olá, Gonçalo. 274, é? É Muito bem. verdade. Então, e esta espécie, pelos vistos, mais pequenina, ou pelo menos parecida com a nossa rola turca. Ela tem, então, em termos de. Eu acho que é mais pequena que a nossa rola turca. Ela tem, de acordo com o Birds of the World, 27 centímetros de comprimento, portanto, desde a ponta do bico até à ponta da cauda, e, portanto, não é assim uma rola muito grande. A rola turca tem, em termos de tamanho, 30 a 31 centímetros, portanto, esta terá, diria eu, menos 10%. Não é uma diferença muito grande, mas é um bocadinho mais pequena. Distingue-se também pelos tons mais escuros da plumagem, portanto, isto é assim é um tom difícil de descrever, mas ela é assim meio rosada, é assim uma mistura de rosas e beges, sendo que não tem o colar no pescoço, na parte posterior, mas tem uma série de pintinhas escuras no peito, na garganta, vá. E depois, outra característica é uma mancha azulada, um azul quase acinzentado, nas asas e também aqui no urupijo. Portanto, os tons azulados e estes beges rosados são assim a principal característica desta rola, então, que eu observei em Istambul, já agora no dia 24 de agosto de 1990. Esta espécie, tal como aconteceu com a rola turca, que ao fim e ao cabo foi colonizando a Europa até chegar aqui à Península Ibérica, é expectável que aconteça o mesmo com a rola do Senegal? É uma excelente questão, diria eu. Eu diria, com base nos elementos disponíveis, que é razoável esperar que mais cedo ou mais tarde esta rola colonize algumas partes da Europa continental. No entanto, e só para fazer já aqui a ressalva, quando eu digo que é expectável, não quer dizer que aconteça algo semelhante ao que aconteceu com a rola turca, porque a rola turca literalmente invadiu a Europa toda, em grande velocidade, e hoje está por todo lado. Eu não creio, não há qualquer indício de que isso venha a acontecer com a rola do Senegal, porque se é verdade que a rola do Senegal se tem vindo a expandir para norte, essa expansão é muitíssimo mais lenta e não envolve o mesmo número de indivíduos. Portanto, e já agora para contextualizar um pouco o que é isto do expandir para norte. Esta rola, a distribuição original dela é essencialmente África subsaariana e certas zonas da Ásia, portanto, Médio Oriente e essencialmente aquela parte depois que vai do Irão até à Índia, a sul dos Himalaias, embora ela também apareça em certas zonas do noroeste da China e do sul do Cazaquistão e ali do Afeganistão. Portanto, Ásia mais ou menos até centro e sul e depois África subsaariana, subindo também pelo Nilo até ao Egito. Isto seria mais ou menos a distribuição original. O que se sabe, e há aqui algumas peças neste puzzle que não estão completamente esclarecidas,
O que se sabe é que, ao longo do século XX, houve uma expansão para norte até chegar ao norte do Magrebe. Portanto, elas terão aparecido algures ali no norte de Marrocos, não se sabe muito bem quando, porque ao princípio eram acidentais e depois passaram a ser mais regulares. E a coisa complica-se porque pensa-se que uma parte das populações do Médio Oriente, incluindo a Turquia, tenham sido introduzidas. Portanto, a distribuição da rola turca e a história da rola turca confunde-se devido, por um lado, a uma expansão natural e, por outro lado, devido à presença de populações introduzidas. Concretamente, Estás a falar no da caso rola do de. Senegal, não é da turca. Se eu disse turca, agora enganei-me, obviamente. Estamos a falar da rola do Senegal. Portanto, esquece o que eu disse sobre a rola turca, que eu só falei nela por uma questão de comparação. Estamos a falar da rola do Senegal. Portanto, a história da rola do Senegal, obrigado pela correção. A história da rola do Senegal portanto, confunde-se entre alguma expansão natural que tenha havido, nomeadamente em África e no Médio Oriente, expansão para norte, e introduções, ou seja, libertações que tenha havido em determinados locais. Concretamente, o que eu já li, as populações existentes na Turquia e particularmente em Istambul terão sido resultado de libertações. Mas, mais uma vez, há aqui coisas que. Há muitas dúvidas, não é? Porque pelo que eu percebi, de facto, daquilo que eu também estive a ler, mesmo as populações da Turquia, parte atribui-se a potencial introdução, mas parte terá sido potencial expansão natural Pois, das é, populações. é por isso, é por isso que eu digo que a situação se confunde um pouco devido à eventual sobreposição. Aliás, um parênteses para dizer que a própria rola turca, agora sim estou a falar da rola turca, não é nenhum engano, a rola turca, como se sabe, expandiu-se pela Europa ao longo do século XX, tendo começado na Turquia, depois na Bulgária, e depois está muito bem documentada a forma como ela se espalhou pelo continente europeu. O que não se sabe, e ainda até hoje é um enigma sobre a rola turca, é como é que ela chegou à Turquia, porque ela originalmente é da Índia. Ela chegou à Turquia naturalmente por expansão para o oeste ou foi introduzida na Turquia e expandiu-se a partir daí? Isso é uma coisa que não se sabe. Em relação à rola do Senegal, o que diz o Birds of Western Palearctic, portanto, o BWP, que é o CRAMP e companhia, diz que as populações de Ankara e de Istambul, que são da subespécie norte-africana, são o resultado de libertações, mas que há outras zonas numas montanhas mais para leste, na Anatólia, que constituem o limite ocidental daquela população depois que se estende para leste ao longo da Ásia. Portanto, a própria situação na Turquia parece ser uma situação mista, não é? Resultado da sobreposição de populações introduzidas com populações de expansão natural. Além disso, no Birds of the World, também refere que é provável, mas eles também não têm a certeza, que é provável que as populações da Turquia, Malta, Líbano, Síria, Jordânia, Israel e ainda São Tomé e Príncipe sejam resultado de introduções. Mas eles dizem que é provável, não têm certezas. O único país onde eles afirmam com toda a certeza que foi introduzido é na Austrália, que também não surpreende. Primeiro, porque a Austrália está completamente fora da área de distribuição desta espécie, e segundo, porque, como sabemos, na Austrália introduziu-se muito a bicharada. Mas aí na Austrália ela também está a expandir bastante a sua área. Como acontece com muitas vezes com espécies que são introduzidas em regiões onde depois não enfrentam a oposição de predadores, por exemplo. Agora, voltando aqui à nossa região, o que se sabe é que a partir portanto, ao longo do século XX e sobretudo no final do século XX, sabe-se que elas se entraram em Marrocos, ou pelo menos chegaram ao norte de Marrocos, e o Birds of Western Palearctic diz que elas inicialmente eram acidentais em Marrocos e depois aparentemente começaram a ser mais regulares, e entretanto depois aconteceu algo muito relevante, é que a É que partir entraram pelo Atlântico adentro. entraram e chegaram às Canárias e elas começam a aparecer nas Canárias no final da década de 90, e a nidificação é confirmada pela primeira vez na ilha de Lanzarote em 2002.
a ilha de Lanzarote, que é uma das duas mais orientais do arquipélago que estão perto de África, da costa africana. E depois, em 2015, já havia populações reprodutoras em Lanzarote e na Gran Canária, e atualmente já existe nas ilhas praticamente todas do arquipélago. Aliás, a espécie deixou de ser considerada raridade em 2005 nas Canárias. Portanto, nas Canárias, neste momento, as Canárias já estão completamente ocupadas. Só que, entretanto, depois aconteceu outra coisa ainda mais curiosa, foi o aparecimento da espécie no arquipélago da Madeira, mais concretamente na ilha de Porto Santo. E a ilha Mas de também Porto apareceu Santo, nas desertas. nas desertas não sei, mas nas selvagens sim. Nas selvagens, sim, peço desculpa. Nas selvagens, sim. Ou seja, mas há aqui que distinguir a situação do Porto Santo e das selvagens. Já vou lá, vou às selvagens. O Porto Santo, como se sabe, é a segunda ilha, a segunda maior ilha e a única segunda habitada do arquipélago da Madeira, e é aquela que é um bocadinho mais árida. É de menor altitude, está mais perto da costa africana, portanto ela partilha algumas características com as ilhas de Fuerteventura e Lanzarote. Ora, o que é que acontece? Desde há alguns anos, não muitos, eu até vou confirmar aqui no eBird para não estar a inventar, mas penso que não foi há mais de 5 anos, começaram a aparecer rolas do Senegal na ilha do Porto Santo, ok? E esta situação, ao princípio, quando apareceram, podia-se pensar que era assim umas aves acidentais ou até, quiçá, fugas de cativeiro, mas ao longo dos últimos anos tem-se verificado alguma regularidade. Eu estou a ver aqui no eBird, eu acho que os primeiros registros serão de 2022. Não, há um registro, minto, há um registro de 2019 de 2 indivíduos e depois disso começa a haver alguns registros regulares em 2022, incluindo um registro em setembro com 9 indivíduos, mas de 2022 para cá a população tem-se mantido ali uma, duas, três, raramente mais, mas eu acho que também ainda ninguém fez nenhum censo. Aquilo é sobretudo ao longo da costa sul, e a costa sul do Porto Santo é onde está a praia. Como é sabido, o Porto Santo tem uma grande praia e a praia estende-se ao longo da costa sul, portanto é a zona talvez assim um bocadinho mais árida, que é a que está virada para sueste, e é aí que elas costumam andar. Mas eu acho que ninguém fez nenhum censo, e era engraçado que um dia alguém fizesse um censo para perceber quantas rolas do Senegal é que já há no Porto Santo. Eu penso que esta situação das rolas do Senegal no Porto Santo surge na sequência da expansão natural que se verificou primeiro em Marrocos e depois nas Canárias. Portanto, reforça a ideia de que elas estão a expandir para norte. Nas selvagens, a situação nas selvagens tem que ser devidamente contextualizada, porque as Já ilhas agora, selvagens... desculpa, antes de irmos para as diz, selvagens, desculpa. em relação ao Porto Santo, eu acho que é no anuário de agosto de 2024, aparece uma referência a 9 indivíduos, 1 a 6 de setembro. De 2024. 2022. Isto aparece no. A referência Então, aparece esse é aquele registro que eu no referi, anuário de esse é aquele registro, 2024. esse é o registro que eu referi de 9 de setembro de, De setembro de 9, não é? 2022. Pois, é isso, ok. Então Mas a ias dizer maioria em dos relação às registros... selvagens? Não, em relação às selvagens, nós temos que entender, para entendermos a contextualização dos registros das selvagens, é preciso referir o seguinte. As ilhas selvagens, como é sabido, são um conjunto de pequenas ilhas, que tem uma ilha maior que é a Selvagem Grande, que é um bocadinho maior que a nossa ilha Berlenga, não muito maior, mas um bocado maior, e que está a meio caminho entre a Madeira e as Canárias. Não é bem a meio caminho, porque aquilo na verdade fica mais perto das Canárias. Aquilo fica para aí a 200 milhas náuticas do Funchal. Não sei se chega a 200 milhas, mas 150 ou 170 milhas náuticas do Funchal. Portanto, quase 300 quilómetros. Fica mais perto das Canárias e desde tempos históricos que as ilhas selvagens são muito cobiçadas, quer pelo Reino de Espanha, quer até por pescadores furtivos vindos das Canárias que historicamente iam lá até para apanhar os ovos das cagarras e de outras aves marinhas, e talvez por causa disso a primeira reserva natural feita em Portugal foi precisamente as Ilhas Selvagens em 1973, para proteger a ilha. Só que, entretanto, este local também é cobiçado por Espanha porque as selvagens, sendo território português, têm direito a uma enorme zona económica exclusiva, não é? Que dá direito a acesso aos recursos pesqueiros. Ora,
Espanha cobiça a ilha e o argumento de Espanha é que são rochedos, não são rochedos. O argumento de Portugal é que são ilhas. Ora, o critério para ser ilhas ou rochedos é estar habitado ou não. E talvez por causa disso Portugal tem lá permanentemente uma equipa de vigilantes na ilha, porque isso permite argumentar que a ilha está habitada. Enfim, isto já são questões um bocadinho mais políticas, mas o que eu quero dizer com isto é que permanentemente nas Ilhas Selvagens existe uma guarnição de, penso que 2 vigilantes da natureza que são rendidos de 3 em 3 semanas. Vai uma lancha da Polícia Marítima do Funchal para render os vigilantes. Ora, os vigilantes às vezes fazem algumas observações, embora não seja essa a missão deles e nem todos serão dedicados à observação. Mas, de vez em quando, há investigadores ligados sobretudo à Faculdade de Ciências de Lisboa e não só, que vão passar umas temporadas nas selvagens para fazer investigação sobre as aves marinhas que lá nidificam. E alguns desses investigadores, de vez em quando, fazem observações interessantes de aves migradoras nas selvagens. Isto para dar o contexto das observações que aparecem nas selvagens de várias espécies que são sempre um bocadinho irregulares, porque depende sempre de haver ou não observadores de aves na ilha, que é algo que não acontece sempre. Portanto, acontece normalmente quando lá vai algum investigador. Neste sentido, há algumas observações que estão no eBird e há um primeiro conjunto de observações que aparece em junho de 2021 e em junho de 2021 andaram lá 2 ou 3 indivíduos durante pelo menos uma semana ou mais. Possivelmente também vindos das Canárias ou da costa africana. Mais curioso ainda é a sequência de observações que aparecem em outubro e novembro de 2024, envolvendo um bando de mais de 20 indivíduos, numa contagem máxima de 25 indivíduos, no dia 6 de novembro de 2024. Estas observações estendem-se ao longo de um período de 3 semanas. E porquê 3 semanas? Porque os investigadores, quando vão às selvagens, também têm que ficar lá 3 semanas, porque é o tempo que demora até a lancha da Polícia Marítima ir lá render novamente os vigilantes. Portanto, os investigadores só podem lá chegar com a lancha da Polícia Marítima, não há outro transporte para lá. E, portanto, durante esta estadia em outubro e novembro, os investigadores Miguel Lecoque e José Granadeiro e Maria Alho, são os nomes que aparecem aqui no eBird, fizeram uma data de observações de rolas de Senegal, portanto andou lá um bando que teve uma contagem máxima de 25. Eu não sei mais sobre estes registros, mas deduzo, face à proximidade, que fossem aves também que chegaram ali vindas das Canárias, que ficam relativamente perto, e que por lá ficaram durante algum tempo. Portanto, entre Canárias, Selvagens e Porto Santo, verifica-se exatamente aquilo que tu disseste, elas começaram a ocupar o Atlântico. Portanto, já apareceram em diversas ilhas do Atlântico. Mas eu tenho ideia de, no caso das desertas, das selvagens, das selvagens. de ter lido uma referência qualquer que tinha sido visto, esse par de aves tinha sido visto a acasalar ou a tentar acasalar. É possível, o que não quer dizer que tenha tido sucesso, ok? Às vezes as aves podem estar num período de atividade hormonal mais elevado, podem tentar acasalar, até podem construir ninho, vamos imaginar, simplesmente, se não houver alimento para as crias, depois aquilo não tem qualquer resultado. Uhum. Mas não me surpreende, porque é assim, se elas se expandiram e estão a nidificar nas Canárias, uma espécie que se expande, como aconteceu com a rola turca de que falamos há pouco, a tendência, se chegarem a novos locais que as aves entendem que têm condições, a tendência será ocupar esses locais para conseguirem sobreviver com sucesso. Bom, mas agora... E também vi uma referência interessante de que esta ave gostava, ou será uma das espécies que com facilidade utilizaria navios para descansar quando anda a voar aí por cima de zonas marítimas. O que poderá justificar também esta expansão para ilhas, quer no Atlântico, até mesmo também a nível do Mediterrâneo, diria eu. É perfeitamente possível. Aliás, deixa-me dizer-te que eu vi um registro muito curioso descrito no Birds of Western Palearctic. Este livro já é bastante antigo. Este volume do Birds of the Western Palearctic, que fala das rolas, saiu em 1985. Mas eles referem que houve um registro de uma ave encontrada a bordo de um barco no Golfo da Biscaia, portanto, que fica ali entre o norte de Espanha e o oeste de França, no Golfo da Biscaia, em abril de 1966, portanto estamos a falar há 60 anos, após uma tempestade, e a ave manteve-se a bordo do barco até o barco ter chegado à costa marroquina. E esta?
Ora bem, Estás a ver? Ela percebeu que o barco ia trazer de volta para casa. Este registro é muito curioso. estás aí na Agora, boa já direção. espera, agora vale a pena também falar um bocadinho, antes que o nosso tempo acabe, da situação na Europa continental. Porque já agora, em Portugal continental, de acordo com. Eu estive agora a verificar o Portal Aves de Portugal. De acordo com o Portal Aves de Portugal, há apenas 2 registros em Portugal continental homologados. A menos que tenha aparecido assim o mais recente que me tenha escapado, os 2 registros são um na zona da Parede, Concelho de Cascais, em janeiro de 1996, e outro na Mexilhoeira Grande, que fica no Concelho de Portimão, Distrito de Faro, em abril de 2008. Isto em Portugal continental. Mas em Espanha a situação é muito interessante. E eu estive a ver o que diz de Birds of the Iberian Peninsula, e o que eles dizem é o seguinte, que de facto a subespécie que ocorre no norte, na zona da África mais próxima de nós, que é a foenicófila, expandiu a sua área de distribuição durante o século XX, chegou ao norte do Magreb, como já referi, e eles dizem que pelo menos uma parte dos registros feitos na Europa Ocidental provavelmente dizem respeito a divagantes, embora a espécie em França ainda esteja na categoria D. Agora, o que acontece é que em Espanha já houve algumas dezenas de registros, e o que é curioso é que eles neste livro apresentam um gráfico com o número de registros em cada mês do ano, e os 2 meses com mais registros são abril e maio. E este livro já é de 2015. Ora, quando tu tens uma espécie de distribuição africana que aparece sobretudo em abril e maio, normalmente isto sugere um padrão de divagância natural. Repara que acontece também em Espanha e por extensão em Portugal, com o abelhuruco de faces azuis, que é o Meropes persicus, acontece com o andorinhão pequeno, que é o Apus affinis, embora esse apareça mais em maio e junho. Portanto, são aves que podem estar a fazer movimentos de migração ou de dispersão a partir da África e que chegam à Europa na primavera. Isto é típico. E depois volta a haver um pico secundário de registros em Espanha em outubro, embora esse pico se alargue de agosto até novembro. E depois não há registros em novembro e só há um em janeiro. Portanto, o facto de haver esta sazonalidade dos registros já com algumas dezenas e o facto de serem quase todos no sul, porque a região que tem mais registros em Espanha, a grande distância de todas as outras é a Andaluzia, sugere uma ocorrência natural. Ok? Portanto, concentração de registros na primavera e no outono e concentração de registros na parte sul da Andaluzia. E eles dizem ainda que se juntarmos os registros todos de Espanha, Itália, Malta e Grécia, que esses registros tendem a estar concentrados nos períodos de passagem migratória, que é de março a maio e de agosto a novembro, o que sugere movimentos de e para a África. Portanto, resumindo isto, e falta-me dizer outra coisa, desde há alguns anos, na região de Sevilha, estabeleceu-se, um pouco a sul de Sevilha, numa região chamada Los Palácios e Vila Franca, estabeleceu-se aparentemente uma pequena população que já lá anda há alguns anos, e eu próprio, numa visita à Sevilha em 2019, em maio de 2019, cheguei a ver 2 indivíduos nessa zona, mas de acordo com o eBird, aparecem 2, 3, 4, às vezes 6, portanto há uma pequena população que já desde há uma série de anos ocorre nessa zona de Sevilha, e que, deixa-me cá ver aqui para o eBird, já lá anda desde 2018, mas curiosamente não se expande, não sai dali. Portanto, é uma população minúscula que o máximo visto são 6 indivíduos, já lá andam há 7 ou 8 anos. Portanto, sugere que se estabeleceu ali realmente um pequeno núcleo. Há uns registros mais antigos na zona de Málaga, mas nessa zona não tem havido registros mais recentes. Portanto, voltando um bocadinho à questão que tu colocaste, se podemos esperar, eu diria que sim, e repito aquilo que disse há pouco, eu diria que sim, porque os indícios apontam expansão para norte e para noroeste, portanto, elas ocuparam as Ilhas Atlânticas e parecem aparecer com algum padrão regular no sul da Península Ibérica e noutros países do Mediterrâneo, mas não faço uma comparação com a rola turca, porque isto não tem nada a ver em termos de escala. Agora, não é descabido pensar que daqui a 5 ou 10 ou 20 anos ou mais haja uma pequena população já estabelecida no sul de Espanha e, quiçá, porque não, no Algarve, por exemplo, ou noutro sítio do sul de Portugal. Pelo que eu percebi do habitat que esta espécie gosta, eu diria que
o típico habitat mediterrâneo entra, digamos, na preferência da espécie. Sim, ela, em parte sim, porque, por exemplo, de acordo com o Birds of Western Palearctic, elas estão associadas com zonas cultivadas, com zonas que tenham árvores, mas não floresta, ou seja, assim árvores um bocadinho mais espalhadas, e acima de tudo com povoamentos humanos. Ok? Portanto, elas aparecem e até diz aqui que uma diferença em relação à rola turca é que elas preferem os povoamentos humanos, portanto, as localidades, em maior densidade, enquanto que as rolas turcas, como sabes, preferem assim povoado mais disperso, aparecem nos jardins, etc. A rola do Senegal. Eu recordo, eu vi a espécie pela primeira vez numa avenida em Istambul, portanto, no meio de uma zona só com prédios, que não tinha jardins, não tinha nada. Ainda me lembro de ir assim numa avenida e debaixo de uma varanda estava ali uma pousada de leitão lá num ferro, ou que era, a olhar para mim. Portanto, elas associam-se à presença humana, mas também às zonas, aos oásis de palmeiras, portanto, podem ocupar zonas com palmeiras, mas assim palmeiras um bocadinho mais espalhadas. É claro que quando ocupam zonas diferentes, elas vão se adaptar aos habitats que lá existam. Mas eu recordo-me aquelas que eu vi perto de Sevilha, que era assim também uma zona relativamente plana, com campos de cultura, exatamente. Se a memória não me falha, era perto de um rio, portanto tinha assim, sabes como é que são aquelas galerias ripícolas com chopos ou freixos ou assim? Portanto, tinha um bocado esse tipo de arvoredo, mas era arvoredo em linha, não era floresta densa que não é o habitat delas. Sim, mas faz lembrar um bocado os terrenos cerealíferos das zonas alentejanas, não é? Onde acontece um bocado isso, com os sobreiros dispersos, etc, etc. Por isso é que eu também fiquei a pensar, ok, há aqui condições realmente para eventualmente manter uma espécie que está habituada a zonas quentes e por aí mais. Sim, mas Olha, atenção, isto às vezes pode ter a ver com questões de clima e pode ter a ver também com questões de habitat, como é óbvio. Mas, por exemplo, e as alimento questões do disponível, não clima, é? como? E alimento disponível. E o alimento é sempre essencial, mas mesmo as questões Ah, do clima, por exemplo, não é nada evidente, porque olha, o Birds of Western Palearctic, elas na África subsaariana têm uma distribuição vastíssima, e então ele diz que nas zonas da África tropical, onde chove muito, elas são mais comuns nas zonas, na época da estação seca. Portanto, elas não gostam de períodos demasiado chuvosos, mas que nas zonas mais áridas, sei lá, tipo Sahel e afins, os números aumentam durante a curta época das chuvas. Portanto, elas, elas não gostam nem de demasiada umidade, nem de demasiada secura. Estás a ver? Portanto, e isso pode explicar em parte os movimentos de dispersão que elas fazem quando o clima lhes se torna muito desconfortável por extrema secura ou por extrema precipitação, elas mexem-se à procura de zonas de conforto. E também diz que, por exemplo, os números na Nigéria, onde elas provavelmente são sedentárias, mas que os números variam sazonalmente em certas áreas e que, em algumas outras regiões, são visitantes da estação das chuvas, por exemplo, no Chad, que é uma zona mais seca. Portanto, o padrão de aparecimento da espécie aparentemente está, embora elas sejam residentes, está ligado ao regime de precipitações e varia de umas regiões para outras. Como nós estamos numa área perfeitamente marginal para elas e aparentemente elas aparecem por cá mais na primavera, é preciso que na altura que elas cá cheguem elas consigam encontrar condições para se reproduzir. Agora, parece-me é que mesmo em Espanha continental, e apesar desta pequena população em Sevilha que não se está a conseguir expandir, elas não saem dali da zona de Los Palácios e Vila Franca, e portanto, e como o número de divagantes vindos da África continua a ser muito baixo, eu diria que nos próximos anos eu não esperaria uma grande expansão. Agora, claro que daqui a 10 ou 20 ou 30, nós não sabemos como é que isto vai estar. vamos ver. Olha, tens um minuto para nos falar um bocadinho sobre a questão da taxonomia. O nome desta espécie parece-me ter sofrido uma alteração relativamente recente. Eu acho que já sofreu duas, porque é assim, esta espécie foi descrita pelo nosso bom e velho amigo Carl von Linné, mas em 1766, portanto, que é na 12ª edição, e não na décima, na 12ª edição do Sistema Natura. Como isto é um columbiforme e ele não tinha muitos géneros, que ele
tivesse criado, ele chamou-lhe Columba senegalensis. E senegalensis porque a localidade tipo onde o primeiro espécime foi recolhido foi no Senegal, portanto é daí que veio o nome. Portanto, Columba senegalensis significa nem mais nem menos do que pombo do Senegal ou pombo senegalês. Mais tarde ela passa para o género Streptopelia como a generalidade das rolas, mas uma revisão taxonómica mais recente colocou-a no género Spilopelia, que já tinha sido criada por um naturalista chamado Sundeval no século XIX, e então é onde ela está atualmente, é no género Spilopelia e chama-se Spilopelia senegalensis. Senegalensis já vimos que quer dizer do Senegal. Spilopelia é um nome de origem grega, uma palavra composta por spilos, que quer dizer ponto, e peleia, que quer dizer rola. Ora, spilos, o ponto, são aqueles pontinhos que ela tem na garganta ou no pescoço, que eu falei há pouco, portanto, ou no peito. Portanto, é pontos, e peleia quer dizer rola, então Spilopelia quer dizer rola com pontos ou rola pintalgada, é o que isto significa. Portanto, Spilopelia senegalensis, traduzindo à letra, será a rola pintalgada do Senegal. E com isto, como dizia o outro, despeço-me com amizade e até ao próximo programa. E façam favor de ser felizes. Exato. Até à próxima, Gonçalo. Obrigado, até à próxima. Obrigado a todos os que nos ouviram.